o livro de 1 Coríntios, capítulo 15 de Coríntios. 1 Coríntios 15. Coríntios 15. Amém? Glória a Deus. Abre a passinha ali, Jefferson. Abre a passinha. Coríntios. O título é A Ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, diga assim, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Portanto, seja eu ou sejam ele, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é correto pregar-se, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Vamos sentar dando glória a Deus e um aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa graça, né? Desse presente, desse favor imerecido, dessa misericórdia, desse amor que Deus teve com a minha vida e com a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que hão de crer no Evangelho de Jesus. Essa graça, ela se manifestou na ressurreição, quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não perecesse e ainda alcançasse a vida eterna. Essa graça
mas ela se manifestou na ressurreição, onde um justo deu a sua vida pelo pecador, por aquele que não tinha mais como entrar na vida eterna, como acessar o Pai que está no céu. Houve necessidade de que o Cordeiro de Deus, ele se fizesse carne e ele morresse, ele se desse, para abrir um caminho novamente, para que o pecador, através do seu sangue, purificasse de todos os seus pecados, entrasse através da fé em Jesus Cristo no caminho, na verdade, na vida eterna. Através da ressurreição, recebemos aquele que Jesus disse, na sua morte: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que purifica, que regenera e que faz o homem se lembrar de toda a palavra, olhar para dentro de si e ver quão pecador que é, se lembrar que existe um juiz, se lembrar que um dia a justiça passará pela sua vida. E quando nós olhamos todo o plano de salvação, Paulo ele começa a dizer que o que ele tem pregado é isso. Aquele que encontrou com Jesus no caminho de Damasco, onde ele mesmo ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali ele diz: mas quem é você que eu persigo? Eu sou Jesus. Ele mesmo teve encontro com Jesus naquele caminho de Damasco, naquele momento de conversão da sua vida, através do chamado da vocação, aonde Jesus disse: este é um instrumento escolhido por mim para pregar o Evangelho entre os gentios. E ele mesmo diz: eu tenho pregado aquilo que eu recebi, eu tenho entregue a palavra que me salvou, é a palavra que eu tenho declarado, que eu tenho pregado. Eu não tenho aumentado, eu não tenho diminuído, mas eu tenho procurado, aquilo que me salvou, levar para que todos venham a ser salvos. E só tem uma forma, ele diz: se vocês têm retido essa palavra, se essa palavra ela tem estado na vossa vida, se a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, porque a palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma, se nós temos retido isso, se verdadeiramente a palavra tem estado dentro do nosso coração, tem estado na nossa vida, tem gerado transformação na minha vida e na tua vida, tem frutificado, tem caído no bom terreno, tem dado fruto. O que nós temos feito com a palavra que Deus tem nos dado? Quando eu entrava hoje na igreja, eu fiquei muito alegre de estar na igreja. Por quê? Porque a igreja ela nunca ficou sozinha. Ela sempre teve 2 ou 3 aqui, acendendo, a lamparina, a luz. As pessoas que trouxeram aqui a madeira para que não apagasse a presença de Deus neste lugar. E aonde nós entramos, nós estávamos ali orando, adorando, buscando a presença de um Deus que estava aqui neste lugar, que antes de eu chegar, Ele já estava aqui. Antes de você chegar, Ele já estava aqui. E Ele já tinha preparado tudo para mim e para você. Eu não estou falando de coisas naturais, eu não estou falando de banco, eu não estou falando de uma igreja limpa, que isso aí é o dever nós fazermos, cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Mas eu estou falando de algo maior. Eu estou falando daquilo que Deus preparou para mim e para você, para esta noite. O banquete que Deus preparou para mim e para você nesta noite.
Aquilo que os anjos são ministradores de bênção, recebeu ordem do céu para ministrar bênção na minha vida e na tua vida. Para quando eu entrasse na presença de Deus, ninguém sai com as mãos vazias. Quem entra na presença de Deus, ninguém sai da mesma forma que entrou. Uma coisa é você entrar neste lugar, outra coisa é você entrar pela fé na presença de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus, quando nós entramos neste lugar, aqui é um ambiente de glória, aqui é um ambiente de manifestação da glória, aonde os anjos sobem, os anjos descem, a glória de Deus desce. Mas quando é que essa glória toma a minha vida e essa glória toma a sua vida? Nesse momento do partir do pão, esse momento da palavra, esse é o momento onde Jesus disse: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. O momento mais importante do culto é esse da palavra. Não é do louvor, não é da adoração, não é. O momento mais importante do culto é esse da palavra. E por que ele é o momento mais importante? Porque a partir deste momento, Jesus, que é o pão da vida, que é a palavra de Deus, ele começa na sua multiforma a alimentar a sua igreja, pelo Espírito, alimentar o Espírito de cada um de nós. E cada um de nós vamos recebendo a porção que nós necessitamos, que o nosso Espírito necessita, para quando nós sairmos dessa porta, o nosso Espírito esteja pronto para todo o combate que está lá no mundo. Porque o próprio Jesus disse: a carne é fraca, a minha alma está angustiada, mas o Espírito está pronto. Quando o Espírito se alimenta da palavra, ele consegue se conectar com Deus. Através do Espírito, da palavra de Deus, o homem se conecta com Deus. E o homem começa a entender o que Deus, o que o Criador, através do Espírito Santo, está falando comigo, com você. E na sua multiforma, a mesma palavra, ela alcança cada um segundo a necessidade da igreja, segundo aquele que veio buscar. Mas isso é tudo pela fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a igreja hoje, quando eu falo igreja, eu falo de mim, eu falo de você. Quando nós olhamos para nós e nós olhamos para o mesmo livro de Coríntios, nós vemos que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a palavra de Deus. Então, enquanto a palavra está sendo ministrada, há um grande combate no mundo espiritual. Ainda o Deus deste mundo, Satanás, ele começa agora a cegar o entendimento de muitas pessoas, e essas pessoas começam a entrar no estado de dormir. Elas estão dentro da casa de Deus, preste atenção, mas elas estão dormindo. Sabe as virginécias, que são 5, segundo a Bíblia, 50%, vamos dizer assim? Elas estão dentro da igreja, elas têm o Espírito Santo. A lamparina significa o recipiente do Espírito. Mas para o Espírito poder estar conectado com Deus, tem que ter o quê? O azeite, a presença da palavra, do poder de Deus. Então muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não têm esse azeite, elas não têm essa conexão com a palavra, elas não têm essa fé na palavra, elas não se movem segundo a palavra, elas se movem segundo os olhos dela, segundo aquilo que elas olham, a aparência, o coração, a carne, as suas vontades, os seus desejos. Elas não se movem pelo Espírito, pela palavra, mas elas cogitam as coisas de homem, elas andam conforme o homem e são virgens. E é um povo de Deus, e é um povo que está dentro da igreja.
igreja é um povo que é chamado povo de Deus, mas que está numa sonolência, está dormindo dentro da casa de Deus, está desconectado, sabe aquela, já é quase meia-noite, vigia, ora, não estão vigiando, não estão orando, não estão todos embaraçados com o tempo, com o pecado, com as coisas deste mundo, ainda a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, ainda atrai essas pessoas, e elas ainda são escravas, elas ainda estão presas, elas não são libertas, elas são presas ainda a sentimento de vingança, de orgulho, de ódio, de ressentimento, de amargura. São pessoas ainda que não são livres, elas ainda estão presas aqui ainda neste mundo. E Paulo começa a dizer que todos os testemunhos, inclusive o testemunho dele, todos proclamam a ressurreição de Cristo. E o que é essa ressurreição? A vida. Que Jesus, Ele está vivo, Ele já não está morto. Aleluia. Ele está vivo e Ele está no meio de nós. E Ele se manifesta no meio daqueles que crê. Mas muitas pessoas, como ele falava para Coríntios, que ali havia uma dúvida entre eles. Muitos ainda têm dúvidas. Muitos ainda que se diz crente, ainda na hora da aflição, da tribulação, da luta, ainda não consegue ver o Cristo glorificado, ainda não consegue sentir o Cristo glorificado, ainda não consegue ter a visão do Cristo glorificado. E por isso que essas pessoas não conseguem olhar para o alto, não conseguem buscar do alto, porque somente quem ressuscitou com Ele tem a visão do Cristo glorificado. Mas muitas pessoas, eu estou falando de crente, eu não estou falando de quem está lá no mundo, eu estou falando, Paulo está dizendo para um povo que ouviu a pregação, para um povo que estava dentro da igreja, para um povo que estava dormindo, que ainda não tinha a visão do Cristo glorioso, do poder do Cristo glorioso, daquilo que Cristo tem poder para fazer na sua vida. Para muitas pessoas, o Cristo ainda não ressuscitou. E por quê? Como eu sei que Cristo ainda não ressuscitou? Quando ainda você confia no seu braço, quando ainda você anda segundo a tua sabedoria, quando você despreza a palavra, quando você não crê no poder de Deus, você ainda está vivendo como uma pessoa que dorme, como alguém que o Deus desse século já cegou o teu entendimento. Você não tem entendimento de quem Cristo é, você não tem a revelação de quem Jesus é, e por isso a dúvida entra no coração do homem, como Paulo estava dizendo aqui. Ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça é o dom imerecido, é a salvação, é a misericórdia de Deus sobre a vida do pecador. Naquele caminho de Damasco, Paulo ele encontrou a graça, como ele mesmo disse aqui, a graça me alcançou. Se eu sou o que sou hoje, ele diz, vocês me chamam de apóstolo, não que eu me reconheça apóstolo, porque eu persegui a igreja, eu não sou digno disso. O que sou hoje, ele diz, é por causa da graça que me alcançou. Olha para o teu irmão e com autoridade diga assim, se você é o que você é hoje, é pela graça. Diga assim, se não houvesse a graça, aonde eu e você estaria? Amém? Se não fosse pela graça, onde Paulo estaria? Primeiro ele iria continuar perseguindo a
hoje Saulo, que seria o seu nome, estaria no inferno. Preste atenção. Se naquele caminho de Damasco a graça não tivesse alcançado ele, preste atenção para a sua vida hoje. Se naquele caminho de Damasco ele fizesse aquilo que estava no coração dele, ele tinha uma carta do homem, onde ele podia matar qualquer pessoa do caminho. Ele tinha autorização na terra para ser um agente de Satanás. E ele ia assolar, como ele estava assolando todos os cristãos. E ele ia fazer isso em nome da fé dele. Ele continuaria com aquele nome Saulo. Ele mataria muitos santos. E hoje ele estaria no inferno. A morte eterna, preste atenção. Se naquele caminho de Damasco ele não tivesse caído do cavalo, Uriandalai, se ele não tivesse ouvido aquela palavra, Saulo, Saulo, por que me persegue? Agora eu pergunto para ti hoje, o dia que você encontrou com Jesus na tua vida, foi o dia que você encontrou a palavra de Deus na sua vida. Se Jesus não tivesse entrado na sua vida naquele dia, cada um de nós tem a nossa história. Eu tenho a minha, você deve ter a tua. Amém, igreja? Não importa agora. Diga para o teu irmão, fala, não importa agora, irmão. Fala assim, agora tudo bem. Mas o que importa é isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que é isso? Cristo, ele veio para te dar a vida eterna. Ele não veio para te dar prazer nesta terra. Se você olha para Jesus, esperando só dele, aquilo que ele pode te dar nessa vida, nessa terra, enquanto você está aqui com esses olhos carnais abertos. Saulo disse que se você, a tua esperança em Cristo tiver só limitada a isso, você é o mais infeliz das criaturas, porque você está fora do projeto de Cristo, de Deus, da graça. Se você olha para Cristo só para Ele te dar prazer nesta terra, só para Ele alimentar você, comer, beber, você ter uma vida tranquila, você é infeliz demais. Você realmente vai ser uma criatura bem infeliz. Você vai ser uma pessoa que vai viver neste mundo triste, abatida, decepcionada, caído. Porque o Evangelho, a palavra, a graça, não é para este mundo. A graça é para a eternidade. A graça foi me dada para você, para todos e para mim. É o nosso passaporte para a vida eterna. Mas muitos não têm entendido o que é essa graça. Eles têm recebido e não têm entendido. Saulo diz assim: sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Quantas pessoas receberam a graça e perderam? Se tornou vã. Por quê? Porque elas receberam a graça e viram Jesus como alguém que pudesse só curar suas enfermidades, só dar o pão desta terra, só trazer um refrigério para este mundo. Para essas pessoas, a graça se tornou vã, não valeu de nada. Por isso
vê a pessoa lá no pecado de novo. Você já vê novamente o porco voltando para comer a lavagem. Você vê o cão voltando para o vômito. O que é isso? É fazer a graça se tornar vã. É não dar valor para aquilo que a pessoa recebeu, porque foi de graça. Então ela se tornou vã. Paulo diz assim: mas para mim, eu trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça que me foi comigo. Quando Saulo recebeu a graça, o perdão de todos os seus pecados, quando ele recebeu uma nova vida com Jesus Cristo, a fé sem obras, ela é morta. Paulo, ele começou a ter fé em Jesus. Antes ele tinha fé no braço dele, na inteligência dele, no conhecimento dele, nas coisas dele. Mas quando ele encontrou Jesus e a palavra de Deus, ele gerou fé em Jesus. E a fé, ela gera obras. Preste atenção. Quando nós temos fé, nós temos obra. Porque o que faz nós realizar a vontade de Deus e a obra de Deus é a fé. É automático isso. Isso gera na nossa vida de uma forma automática. Por isso que ele diz assim: eu trabalhei muito. Para ele não tinha dificuldade de ser perseguido, de pregar dentro de uma prisão, de passar fome, de passar por um naufrágio, de passar apanhar dentro da prisão. Paulo, ele não via isso nada como dificuldade, mas ao contrário, ele disse: tudo isso eu julgo refúgio perto do sublime conhecimento do amor de Cristo pela minha vida. Paulo, ele olhou para a vida dele e falou assim: eu tenho uma carreira, o Senhor me colocou algo na minha mão para me fazer, e eu tenho que completar essa carreira. Era um homem que recebeu, e ele tinha prazer de dar aquilo que ele recebeu. Eu quero que você abra a palavra de João, capítulo 5 de João. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Quando nós falamos em voltar para Jerusalém, nós estamos falando que Jesus voltou para o templo. E ali ele olhou para aquele determinada porta das ovelhas, aonde havia um tanque, chamado tanque Betesda. Betesda significa casa da misericórdia, casa da graça. Então Jesus, ele foi aonde dentro da igreja havia um ambiente de glória já preparado, aonde o nome já estava liberado pelo próprio Deus, Betesda,
que era a casa da misericórdia, a casa da graça. E ali ele começa a olhar quem estava naquele lugar. Ele olha coxo, cego, paralítico, pessoas enfermas de todo tipo de enfermidade. E Jesus começa a olhar aquilo e começa a ver o que aquele povo estava esperando na casa da misericórdia. Eles estavam olhando para um tanque cheio de água, e eles estavam olhando que a água ia se mover, mas que quando movesse a água, este determinado homem, esse paralítico, ele precisava de um outro homem. Preste atenção, porque este outro homem tinha que colocar ele dentro do tanque. E ele mesmo disse: eu estou esperando o mover de águas, mas quando a água se move, não dá tempo eu chegar, porque o outro vai na minha frente, porque eu dependo de uma outra pessoa. Um dia Davi, ele disse assim: é melhor eu estar na mão de Deus do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Quando Davi disse isso, ele sabia o que ele estava dizendo. E talvez esse paralítico ainda não sabia. Ainda ele estava ali de frente com a graça. Ele estava diante daquele que estava preparado para dar graça para ele, para mudar a história dele naquela hora. Jesus entrou e foi naquele lugar para mudar a história daquele paralítico. Preste atenção. Só que quando ele pergunta, o homem ainda tem uma visão totalmente distorcida. E ele estava dentro da igreja. Às vezes nós estamos na igreja assim. Nós estamos na igreja e nós estamos esperando as coisas de homem. Nós estamos esperando no homem. Lógico, Deus vai usar e pode usar um homem. Mas hoje o Senhor quer falar algo muito maior. Hoje o Senhor quer te levar a um nível muito maior de entendimento, muito mais profundo hoje. Quando o Senhor olhou para aquele homem, no céu, Deus olhou 38 anos de sofrimento, 38 anos de tristeza, de vergonha, de opróbrio, de ficar dependente de todo mundo. E a hora que precisava, ele não tinha ninguém para ajudar ele. Muitas vezes nós estamos assim. Nós preferimos depender do homem. Eu conheço muita gente assim, que prefere depender do homem do que dar um passo de fé e depender de Deus. Muitas pessoas preferem ficar a vida inteira acreditando e esperando que o homem vai fazer algo por essa pessoa. A palavra vem, porque a palavra chegou, a graça chegou, o poder chegou, Jesus chegou para mudar a história deste homem. E Jesus libera uma palavra. Era simplesmente ele falar: eu quero. Você quer ser curado? Era só ele dizer: eu quero a misericórdia na minha vida, eu quero essa graça na minha vida, eu abro meu coração para receber isso. Mas quantas pessoas hoje, dentro da casa de Deus, a palavra chega, Jesus fala, e a pessoa não tem coragem de abrir o coração para Jesus. Elas vão embora para casa do mesmo jeito que entrou. Ramacanta, Lamaixa. Entrou triste, sai triste. Entrou doente, sai doente. Entrou preocupado, sai preocupado. Entrou incrédulo, sai incrédulo. Entrou com pecado,
sai com o pecado diante da casa da graça, diante da palavra de Deus, diante de Jesus falando comigo e com você. Mas muitas vezes o Senhor diz: você quer? Você quer? Você quer que eu mude a tua vida nesta noite? Mas muitos de nós temos a resposta na ponta da língua. Enquanto o Senhor está falando conosco no Espírito, Ele quer mover um milagre dentro de nós pela fé, porque a fé é um fruto do Espírito, não é da carne. Nós estamos falando com Deus na carne, nós estamos falando dos nossos problemas, da nossa luta, da nossa dificuldade. Ai, é muito difícil, ai, não tem jeito, ai, é muito complicado, ai, não sei isso, aqui. Peraí! Você quer ser curado nesta noite? Dá um glória a Deus e um aleluia! Muitos de nós olhamos e dizemos: é porque você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o meu problema, você não sabe a minha luta, você não sabe há quanto tempo eu tenho sofrido. Este homem sofreu há 38 anos, mas naquele dia Jesus disse: eu vou mudar o teu cativeiro hoje. Mas a minha fé só vai para esta vida. Eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se eu estou diante da casa da graça, se eu estou diante daquele que tem poder de me salvar, de me libertar, basta uma palavra para o meu servo ser curado. Uma palavra só tem poder de mudar a tua história, a tua vida. Agora eu pergunto: quantas palavras você já ouviu? E você continua com essa cara azeda, com essa cara amarrada, amarrenta. Você continua do mesmo jeito de 1, 2, 10, 15 anos atrás. Tem alguma coisa errada com a tua vida? Tem alguma coisa errada com o teu coração? Porque a graça, irmão, ela não é vã. É algo que eu recebo pela fé. É algo que é poderoso para mudar a minha história. Mas tem que ser simples, tem que acreditar. Para quem não acredita, não adianta, porque não vai acontecer nada. Aquele que já cegou o entendimento, que quer agora: eu quero ser igual Tomé. Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Então continua aí, Tomé, porque o próprio Jesus disse: toca aqui, Tomé, mas você é o último. A partir de hoje vão ter que crer sem ver. Eu tenho que ver para crer. Então você não vai crer, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. O Senhor, Ele fala conosco na palavra, e nós cremos na palavra. O Senhor diz: você quer ser curado? Aí Ele responde: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me coloca dentro da água. Sabe as dificuldades? Sabe aquilo que a incredulidade traz na vida do homem? Sabe quando uma pessoa não quer abrir o coração para Jesus? Sabe quando uma pessoa não quer entregar a vida para Jesus? Sabe quando a pessoa ela quer continuar do mesmo jeito que ela está? Ela começa a colocar dificuldade. Ela começa a colocar: eu não tenho isso, eu não consigo assim, eu não consigo, é muito para mim, para mim não dá. É simples assim: abrir o coração e deixar Jesus entrar na sua vida. Pastor, é simples assim? É simples assim. Quem complica é o homem. Quem complica é os enfermos, os paralíticos, os coxos e os cegos espirituais. Esses complicam muito dentro da obra do Senhor. Você viu que havia muitos dentro daquele lugar, e não mudou hoje. E hoje não mudou a história de Betesda. O tanque, a porta das ovelhas ainda continua igual.
As ovelhas continuam passando, mas elas continuam enfermas, paralíticas, cegas espiritualmente falando, porque elas ainda não crêem naquele que tem misericórdia para alcançar a sua vida. É muito triste você estar falando com aquele que é espírito e verdade, e você falar com Jesus como humano, como homem, e você negar o poder de Deus, e você não dá para Jesus aquilo que é próprio dele fazer. Sabe, irmãos, eu quero que você vá lá, deixa aberto aí, depois nós vamos voltar para encerrar aí, no livro de Apocalipse. Vamos primeiro em Judas. Em Judas, no livro antes de Apocalipse. Judas diz assim: o dever cristão, a partir do versículo 3, o dever cristão de pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha só, Senhor Judas, quando ele escreve essa carta, ele está falando que nós devemos pelejar pela nossa fé, guardar a nossa fé, não deixar ninguém matar a nossa fé. Por que ele está dizendo? Porque muitas pessoas, tá? Ímpias, o que é ímpios? Ímpio é aquele que pratica o pecado, que sabe o que tem para fazer, que a Bíblia ensina o que é santo, o que é separado, o que um homem e uma mulher de Deus deve viver, como deve viver na presença de Deus. Mas o ímpio, ele despreza isso. Mas ele não despreza só isso, ele usa a graça para libertinagem. Pastor, o que é libertinagem? Libertinagem é aquele que não entende a liberdade que recebeu. Ele recebeu a liberdade em Cristo e ele não sabe usar essa liberdade. O ímpio, ele não tem limite e ele não segue nenhum tipo de regra e de limite. O ímpio, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele não tem governo, para ele é a vontade absoluta dele, e ele despreza a graça, porque ele transforma a graça em libertinagem. O que é isso, pastor? A pessoa foi salva, o Senhor salvou essa pessoa através da graça, só que essa pessoa saiu agora e foi se prostituir, foi fornicar, foi sujar o templo do Espírito Santo, foi falar mal da vida dos outros, foi roubar, foi usar droga, foi usar bebida. O ímpio, ele pega a graça e ele transforma em libertinagem. E sabe por quê? Porque ele nega o poder de Deus. O ímpio, ele não dá valor para o poder de Deus. Ele não olha o poder de Deus como algo que vai libertar verdadeiramente a vida dele. Essa palavra, ela é poderosa para salvar a sua vida, tá? Para você que está bem disperso, o Espírito Santo manda dizer para você: hoje pode ser a tua salvação, como pode ser a tua condenação, porque é pelo desprezo da palavra que muitos serão condenados. E não sei se você percebeu, há uma agitação muito grande aqui, há uma falta de paz muito grande neste lugar. E nós estamos falando de ímpio, de pessoas que transformam a graça em libertinagem, porque o santo, eles dão valor para a palavra de Deus,
você tivesse noção do que é graça, você estaria chorando na presença daquele que deu a vida por mim e por você. Não transforme a graça em libertinagem, porque é isso que os ímpios estão fazendo nos últimos dias na terra. Não seja um deles. Não seja um deles que nega o poder de Deus. Mas antes entende o que o Espírito está falando para a tua vida. Porque muitos não estão entendendo nada. Muitos se diz crente, mas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Vem para a igreja, reclama de calor e um fogo eterno. Você sabe o que é fogo eterno? Se não for o Senhor, quem vai salvar a minha vida e a sua vida? Quando nós falamos em graça, nós estamos falando de alguém que em Apocalipse diz assim: quem tem sede, venha e beba da água, é de graça. Agora eu pergunto para você, igreja, você tem sede? Você tem sede de Jesus? Porque Jesus olhou para aquela mulher de Samaria e disse: se você soubesse quem fala com você, você que ia pedir água, e eu te daria água, e você nunca mais teria sede. Será que nós temos sede de Jesus hoje? Você está com sede de uma água gelada e de uma Coca-Cola? A tua alma, assim como a corça, anseia pelas águas. Você anseia pela presença de Jesus na tua vida. O Espírito Santo, Ele conhece cada um. Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe quando você adentrou nessas portas. Deus sabe do que você tem sede. Você tem sede da presença de Jesus? Foi isso que você veio buscar neste lugar? Você veio buscar Jesus neste lugar? Porque quem veio buscar dessa água, nessa noite, vai beber dessa água. Porque Ele vai dar para quem tem sede. Para quem tem sede. Havia muitas pessoas, irmão, buscando água naquele tanque. Mas por que será aquela mulher? Por que será aquela hora? Por que será que Jesus marcou o encontro com aquela mulher? Porque Deus olhou para o coração daquela mulher e viu que aquela mulher tinha sede, irmão. Por isso que foi fácil para aquela mulher deixar o cântaro. Foi muito fácil para aquela mulher deixar aquele cântaro. Hoje tem pessoas que encontram com Jesus, mas não tem coragem de largar o seu cântaro, a sua vida. Não tem coragem de mudar de direção. Encontra com Jesus e continua com a mesma vida. Aquela mulher, ela foi transformada pela graça. Naquele dia, ela deixa o cântaro, ela se transforma numa missionária. Ela não ficou preocupada com o marido, com o pai, com o filho, com ninguém. Sabe por quê? Porque quem encontra a graça, a vida é transformada. Se a tua vida não foi transformada, tem alguma coisa errada com a sua vida. Começa a pedir para o Espírito Santo falar com você nesta noite. Porque a vida de uma pessoa que encontra Jesus nunca mais, preste atenção, nunca mais é a mesma. Se você vive na mesmice, na vidinha mesminha, aquela minha vidinha, está tudo errado na tua vida. Por quê? Porque quem encontrou Jesus nunca mais, preste atenção, nunca mais será a mesma pessoa. Pastor, mas ela tem uma base bíblica? Lógico que tem. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, fica tudo para trás. Eis que eu faço tudo novo. Se você vive de velho, está errado na tua vida. A graça ainda não te alcançou. E se eu fosse você, eu buscava. Enquanto é tempo.
Nós olhamos para a Bíblia e vimos em Romanos dizendo assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Deus me falava de Zaqueu. O que o Senhor olhou na vida de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu desejava ver Jesus. Lá do céu, Deus olhou para o coração de Zaqueu. Deus não olhou para aquele povo que olhava, que estava lá fora da casa de Zaqueu. As pessoas lá fora diziam assim: ele entrou aí? Esse homem é um pecador, esse homem não vale nada. Só que Deus, a graça não olha isso. A graça não olha o pecado. A graça não olha o que a pessoa fez. Mas a graça é para cobrir o pecado das pessoas. A graça é para transformar as pessoas numa nova criatura. Por isso que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Por isso que aquele que matava, o Senhor perdoa. Aquele que roubava, Deus perdoa. Aquele que se prostituía, Deus perdoa. Por causa da graça. Será que alguém aqui é pecador? Dá glória a Deus, um aleluia. Zaqueu, ele era um pecador. Mas o Senhor olhou para aquele coração e viu que ele tinha desejo de receber a graça. E quando a graça chegou na casa dele, meu Deus do céu. Por isso que eu digo, quando a graça chega na nossa vida, meu Deus, tudo muda. Nós se transformamos numa nova pessoa. Nós recebemos uma nova identidade. Pastora, qual a identidade? Filhos de Deus. Nós recebemos um novo tipo de sangue. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o DNA dos filhos de Deus agora. Nós temos um novo comportamento. Nós não somos aquele povo que por fora é uma coisa, por dentro é pão bolorento. Sabe o que é pão bolorento? Cheio de pecado, cheio de rapina. Está na casa de Deus dando glória a Deus, aleluia. Mas dentro do coração é cheio de raiva, de ódio, de egoísmo, de ciúme, de inveja, de coisa errada. Não. Isso não é graça. Isso não é graça, preste atenção. De desobediência, isso não é graça. Quando a graça chega na vida de uma pessoa e essa pessoa recebe a graça, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Ele cobre toda a vida da pessoa. Ele cobre todo o pecado da pessoa. A pessoa é tudo novo. É tudo novo. É feito tudo novo na vida da pessoa. Porque ela recebeu. Não tem mais condenação de quem está em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta. Por que tanta ansiedade? Por que tanta inquietação? Você vê uma igreja ansiosa, inquieta, de cara feia, triste, abatida, derrotada, e diz que tem graça, e diz que recebeu a graça. Mas o próprio Deus disse que a graça basta. Ah, mas eu preciso casar, eu preciso viajar, eu preciso ter uma casa, eu preciso de... Não. Diga para o teu irmão, você precisa da graça. Diga assim, as demais coisas. Tem alguém vivo aí? Só os vivos falam, o morto pode ficar quieto, tá? O morto pode ficar quieto, não fale nada. Se tem alguém vivo, diga assim para o teu irmão: quem tem a graça? Só a graça. Basta. Não precisa de mais nada. Como está teu coração? Ansioso? Aflito? Não está bom para você? Essa palavra não está boa para você? Você esperava outra palavra para você hoje? É o que Deus tem para você hoje. É o que Deus tem para você hoje. Jesus, ele não agradou todo mundo. Sabe quem matou Jesus, irmãos? Sabe quem matou Jesus? Não foi os coxos, não foi os paralíticos, não foi os cegos. Foi aqueles que se diziam crente. Foi aqueles que frequentavam Betesda, a casa da graça, mas que não aceitaram a graça, não aceitaram Jesus.
Eles aceitaram sim estar na casa da graça, mas eles comandavam a casa da graça. Eles faziam do jeito deles, da forma deles, na hora que eles queriam. O culto não era para Deus, o culto era para eles. E quando Jesus chegou e quis mudar tudo isso, eles mataram Jesus. Paulo recebeu isso aqui, ó: a minha graça te basta. Será que a graça de Deus tem bastado para mim e para você? Você precisa de mais alguma coisa? Está faltando mais alguma coisa para você? Então a palavra de Deus está errada. Se está falando que a graça basta, então tem alguma coisa errada com a minha vida ou com a palavra de Deus. Porque a graça só não é suficiente para mim. Ela não preenche tudo que eu preciso. Eu entro e saio da casa de Deus vazio, do mesmo jeito que eu cheguei. Não basta para mim. Só Deus não basta para mim. Só a presença de Deus não basta para mim. A mulher adúltera, aquela que estava marcada pela morte, aquela mulher, ela estava já pronta para morrer. E ela ia morrer nos pecados. Ela ia para o inferno, a mulher adúltera. Porque ela precisava de uma palavra que a graça deu para ela naquele dia. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse: aonde estão os teus acusadores? Foi todo mundo embora? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Isso é graça. Isso é graça, irmão. Agora eu pergunto para mim e para você: se aquela mulher saísse de lá, daquele momento que estava marcado para morrer, e aquela mulher, ela voltasse a adulterar, será que a graça tinha bastado para ela? Será que o que aconteceu com ela naquele lugar, com Jesus, bastou para mudar a vida dela? Eu pergunto para você: será que a graça tem mudado a sua vida? Como mudou? Como Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Porque muitas pessoas hoje estão diante da morte. O Senhor dá graça para essas pessoas. Elas viram as costas e voltam a pecar de novo. Eu quero entender isso. Eu quero entender. Se o Senhor disse: não peques mais, por que as pessoas viram as costas? Elas estão diante da morte, irmãos. Elas viram as costas, elas continuam fazendo as mesmas práticas. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes. Se a graça basta, por que na minha vida eu continuo na libertinagem do pecado? Volta para o capítulo 5 de João. No versículo 8, Jesus disse: então lhe disse Jesus: levanta, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Este é o homem, este é a religião, este é a lei. Ninguém está preocupado com o teu sofrimento. Ninguém está preocupado com a sua dor. Ninguém está preocupado quantos anos você está na tua miséria. A única pessoa que se preocupou, que abandonou tudo para ir até aquele tanque Betesda, foi Jesus Cristo. Olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia e disse: você quer ser curado? Aquele homem lutou para resistir
até que Jesus liberou uma palavra de autoridade: levanta, toma teu leito e anda. Este homem se viu obrigado a obedecer, porque ele olhou e ele viu que ele estava curado, e agora ele começa a andar com aquele leito nas costas. A lei, a igreja, os fariseus, né? Aqueles que não têm misericórdia, que estão dentro da igreja, contra a graça, contra a misericórdia de Jesus, trabalha contra, porque não tem misericórdia, está mais preocupado com a lei do que com o sofrimento das pessoas. Ninguém olhou para aquele homem e teve misericórdia dele, mas estavam prontos a acusar ele, que ele estava infringindo a lei. Quando ele estava jogado lá, ninguém foi lá estender a mão para ele, para ajudar ele, mas depois viu, quando ele estava curado, para acusar ele. Isso é os fariseus, que estão dentro da igreja, preste atenção, que despreza a graça e se torna pessoa que não tem compaixão e misericórdia dentro da igreja. Cuidado, que isso pode ser eu e você. Jesus, ele olha e some no anonimato. Ele faz a obra e a Bíblia diz que ele desaparece daquele lugar. E quando pergunta quem te curou, ele disse: não sei quem é o homem. Quantos têm recebido a graça e não sabe quem é Jesus? Não sabe o que recebeu, não sabe o valor do que recebeu, não sabe o preço que foi pago, não sabe quem é Jesus, não conhece Jesus. Se alguém pergunta quem é, não sei de nada. Não testemunha, não glorifica o nome de Jesus, não fala dos benefícios que Jesus fez na sua vida, só fala não conheço. Só que é o seguinte, sabe o que mais me preocupa? Eu quero que você leia aí na sua Bíblia, porque essa parte Deus quer falar. Versículo 14, diz assim a palavra: mais tarde, preste atenção, isso é de arrepiar. Mais tarde, Jesus o encontrou na igreja e disse: olha, que já está curado, hein? Você já não usa mais droga, você já não se prostitui mais, você não rouba mais, aquela doença, você foi curado daquela doença, agora você não é mais paralítico, você não é cego, você não está mais em angústia, em depressão, você não tem mais vontade de morrer, os demônios não te perturbam mais. Eu estou vendo que você já foi curado. Nesta noite Jesus está falando comigo e com você neste lugar, porque Ele está marcando o encontro comigo e com você neste lugar. Olha o que Ele fala: veja que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É um recado de Jesus nessa noite, tá? Porque o ímpio, preste atenção, o ímpio é aquele que sabe o que tem para fazer, mas não faz. Preste atenção, ele é um crente que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, mas ele não pratica a palavra de Deus. Esse é o ímpio. E o ímpio, ele pega a graça e transforma em libertinagem. Agora eu já estou bom, eu já não uso mais droga, então agora eu vou fornicar, eu vou me prostituir, eu vou adulterar, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou falar mal da vida dos outros.
Agora eu estou bem, os demônios já não estão mais me perturbando, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Isso é libertinagem. Isso é libertinagem. Agora eu posso tomar conta da minha vida. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque eu estou com vontade, eu vou fazer. Isso é libertinagem. A libertinagem é aquele que não conhece limite, regra. Peraí, até aqui eu vou. Fora daqui eu não posso ir, porque tem alguém que é maior que eu. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: vai, não peques mais, tá? Para que não aconteça coisa pior com você. A graça tem isso. E é o que as pessoas não entendem hoje. Você se prepara para ver muito crente louco. Se prepara para ver muito crente louco, viu? Se prepara. Crente pirata. Nós vimos já essa semana alguém, né? Uma pessoa foi lá e matou o outro. Estava dentro de uma casa de recuperação, ouvindo a palavra de Deus. O outro estava lá com a Bíblia, foi lá e matou a pancada, a paulada. Muitas pessoas vão ficar meio loucas da cabeça. E por quê? Porque é o que Romanos diz. Essas pessoas, não vai ficar nas minhas palavras não, vou falar na palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 21 de Romanos diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se do coração insensatos, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, semelhança bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo. Então Deus, nesses últimos minutos na terra, preste atenção. Hoje você já tem conhecimento do que é graça. Hoje você sabe que é pela graça que nós estamos aqui. Se eu prego aqui hoje é pela graça. Se você está aqui hoje é pela graça. Agora, o que eu e você vai fazer com a graça, cada um de nós temos liberdade de tomar a nossa decisão. Eu posso muito bem, como Paulo disse, reter a graça, não fazer que a graça se torne inútil na minha vida, mas antes eu trabalho pela graça. Ou eu posso ser como Judas, que pegou a graça e jogou fora. Judas recebeu a graça. O que Judas fez? Dentro do próprio ministério de Jesus, ele continuava roubando. Ele era um homem cheio de ganância, de avareza, aonde ele vendeu a própria alma dele por 30 moedas de prata, e ele perdeu a graça, a salvação na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. O Tanque Betesda, a Casa da Misericórdia, a Casa da Graça, hoje é a igreja. Quantas pessoas entraram já neste lugar doente? Quantas pessoas receberam a graça neste lugar? Quantas pessoas foram perdoadas dos seus pecados? Foram alcançadas pela misericórdia de Deus? Foram libertas? E quantas pessoas fizeram a graça se tornar vã nas suas vidas? Você está aqui hoje. Essa palavra é para você hoje. Aleluia. Essa palavra é para mim hoje. Essa palavra é para nós hoje. Se Deus não tivesse entrado na minha vida e na tua vida, aonde nós estaríamos hoje? Se Deus não tivesse mudado o nosso destino,
E se eu e você morresse sem a graça, eu quero dizer para você e para mim, o nosso destino seria a morte eterna. Coloque a mão no seu coração.